Olá, turma, bem-vindos à nossa aula de ciências. Hoje nós iremos falar sobre o estado físico da matéria e também a mudança no estado físico. Gente, quando a gente fala em estado físico da matéria, nós estamos falando basicamente na consistência, na aparência, algo que a gente consegue identificar. Então, lá na página 245, nós iremos reforçar tudo isso que a gente já sabe, que a matéria ela possui três estados físicos básicos, que são sólido, líquido e gasoso. Então, a gente pode analisar, realizar a leitura precisamente para que a gente possa obter mais informação sobre os estados físicos da matéria. Gente, no estado sólido, os corpos têm forma definida, então a gente consegue identificar o que é pela forma definida. Um exemplo do estado sólido, o gelo, né? Então, quando a gente fala em relação ao gelo, estado físico da água, também é matéria. Então, o gelo está em estado sólido. Mas os bonecos de argila que está mostrando aí na imagem, também, pessoal, tudo que está na forma sólida, né, a gente consegue perceber que tem forma definida. Já o estado líquido, a matéria não tem forma definida. Ela vai se adequar ao objeto ao qual a gente irá colocá-la, por exemplo. Então, ela vai tomar forma do recipiente, que seja água, que seja leite, que seja suco. No livro, vocês têm o exemplo do leite. Então, o leite no copo vai tomar a forma do copo. Mas se eu tiver um recipiente em formato de coração, este leite irá tomar a forma do coração. Por quê? O estado líquido ele se adequa à forma do recipiente, ok? Já o estado gasoso, ela não tem forma definida, ela se espalha no espaço do recipiente que está contida. Uma forma que a gente consegue identificar muito claramente o estado gasoso é quando a gente coloca um líquido no fogo. E depois de um certo tempo a gente percebe aquela fumacinha. Se a gente passar a mão, não é para fazer isso, mas os adultos, quando colocam a mão em uma certa altura, percebe que vai ficar gotinhas na mão. Então, ali é o vapor, a água, ou o chá, enfim, aquilo que a gente colocou no fogo que está evaporando. Nós também sabemos que o ambiente possui vapor de água, é isso que a gente fala em relação à umidade. Quando a umidade do ar está baixa, isso quer dizer que tem poucas gotinhas, né, de água no ambiente. Mas isso a gente vai ver mais à frente. Isso na página 245. Vocês irão realizar a leitura para que possam compreender um pouco mais. Também nós iremos falar um pouco da mudança no estado físico. Então, lá na página 246, a gente pode também realizar a leitura, mas na sala de aula a gente também vai focar um pouco na mudança de estado físico, que acontece de acordo com a mudança de temperatura. Então, nós temos aí o exemplo de uma forminha com gelo, o exemplo desse gelo se derretendo e o exemplo desse varal aqui, ó, repleto de roupas. Então, vamos compreender um pouco melhor. Então, quando a gente tem a matéria no estado líquido que passa para o sólido, esta transformação recebe o nome de solidificação. Exemplo, se nós pegarmos esta forminha aqui, colocarmos água e levarmos até o congelador, depois de um certo tempo, a matéria é transformada. No caso, a água, né, que não deixa de ser matéria. Relembrando que é matéria, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Portanto, a água também é matéria. Então, depois de um certo tempo, aquela água que estava no estado líquido passou para o sólido. Esta mudança tem o nome de solidificação. Já quando está no estado sólido e passa para o líquido, recebe outro nome, pessoal, fusão. Por exemplo, este gelinho aqui que se derreteu, então, se a gente colocar o recipiente, vai tomar a forma do recipiente, porque vai ficar líquido, né? No estado líquido. Então, nós temos aí uma fusão. Já do estado líquido para o gasoso,
nós temos aí a vaporização. É aquela historinha que eu falei para vocês do recipiente no fogo, né? Com algum líquido no fogo. Depois de um certo tempo a gente começa a perceber. E se a gente deixar por um longo tempo, o que vai acontecer? Aquela matéria, ou seja, aquela água, aquele chá, aquele café, enfim, o que a gente colocou no fogo, que passou por uma temperatura um pouco elevada, evaporou. Então, passou do líquido para o gasoso. Nós temos aqui uma vaporização. Quando temos uma substância em estado sólido e ela é aquecida, as moléculas começam a se afastar e ela passa para o estado líquido. Esse processo chamamos de fusão. No processo inverso, se temos uma substância em estado líquido e ela é resfriada, suas moléculas ficam em repouso e se aproximam, até chegar em estado sólido. Esse processo chamamos de solidificação, mas existem outras transformações. Quando uma substância em estado líquido é aquecida, suas moléculas ficam ainda mais agitadas e mais afastadas, e ela passa para o estado gasoso. Este processo se chama vaporização. Espero que vocês tenham compreendido um pouco. Realizem a leitura e prestem atenção também no esquema. Então, nós temos aqui um esquema que mostra as mudanças de estado físico pelos quais a água passa. Então, a água, estamos focando um pouco na água. E eu vou falar para vocês em relação também para que vocês compreendam melhor essa questão de vaporização. No varal, a água da roupa molhada passa lentamente do estado líquido para o gasoso, que é aquele processo de secagem da roupa, ok? Mas a gente vai falar também um pouco mais. Então, por enquanto é só isso. Espero que vocês leiam. E se por acaso vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar mensagem que a gente está aqui disponível para auxiliar.